Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Se digo às trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa para ti. O Salmo 139 diz que Deus está em todo lugar, que não tem como fugir dele. Diz que se a gente busca com sinceridade, ele se deixa encontrar. Essa ideia moldou muito a minha infância. Eu cresci acreditando que Deus estava me ouvindo o tempo inteiro, que ele via tudo o que eu fazia, tudo o que eu pensava, o que de alguma forma ele também cuidava de mim. Na prática, isso também significava viver com medo. Medo de pensar errado, de agir errado, de sentir errado, porque Deus via tudo. Mas também significava acreditar que se eu estivesse passando por alguma dificuldade, ele estaria comigo. Que eu podia orar e ser ouvida, que ele responderia de alguma forma. Então eu busquei, com sinceridade. Por anos eu me envolvi com tudo. Eu orei, jejuei, li a Bíblia, participei de cultos, vigílias, retiros. E toda vez que eu passava por uma crise emocional, psicológica ou familiar, me diziam a mesma coisa. Fala com Deus, Ele vai te mostrar o caminho. Só que esse caminho nunca apareceu. E quanto mais eu esperava uma resposta, mais silêncio eu encontrava. Não era que eu queria um milagre. Eu só queria sentir alguma presença real. Ou pelo menos uma resposta que não dependesse da minha imaginação. Mas isso nunca veio. Durante muito tempo eu aceitei a ideia de que o sofrimento era parte do plano de Deus. Que tudo que a gente passa tem um propósito maior. Que Ele permite certas dores para nos ensinar algo. Mas com o tempo isso começou a não fazer sentido para mim. Porque existem sofrimentos que não ensinam nada. Existem dores que simplesmente destroem vidas. E quando a gente olha para a realidade com um pouco mais de honestidade, isso fica impossível de ignorar. Por exemplo, como justificar o sofrimento de uma criança vítima de abuso? Ou de uma família inteira soterrada por um deslizamento de terra? Ou de alguém que morre de uma doença rara sem ter acesso nenhum ao tratamento? O que exatamente essas pessoas estão aprendendo? E o que Deus está tentando ensinar ao deixar isso acontecer? Eu comecei a me perguntar por que um ser todo-poderoso escolheria agir com tanta passividade, por que ele interviria em detalhes tão pequenos, mas ignoraria genocídios, guerras, pandemias. As explicações que me davam eram sempre as mesmas. É o pecado do mundo. Não podemos entender os planos de Deus. Tudo vai fazer sentido na eternidade. Mas quanto mais eu ouvia essas respostas, mais elas pareciam desculpas. Desculpas que a gente aprende a repetir para não lidar com o absurdo da realidade. E tem uma coisa importante aqui. Eu não queria que Deus resolvesse tudo. Eu só queria entender como pode alguém acreditar que existe um ser que ama a humanidade, mas age com tanta indiferença diante da dor real de pessoas reais. Para mim isso virou uma questão de coerência. Se eu vejo uma pessoa sofrendo e eu posso ajudar, eu escolho não ajudar, então é porque sou omissa. Como que Deus, que pode tudo, escolhe não fazer nada? Essa dissonância me corroía por dentro, e ninguém parecia querer enfrentá-la de verdade. Era sempre mais fácil dizer que o sofrimento faz parte da fé. Mas para mim começou a parecer que o sofrimento é usado justamente para manter a fé. Porque quando você está quebrado, fragilizado, em desespero, você está vulnerável. E é nesse estado que muita gente entrega a vida a uma religião. Não porque teve uma revelação, mas porque não viu outra saída. Isso para mim é exploração emocional. Comecei a perceber que acreditar num Deus que permite sofrimento extremo e gratuito era um exercício diário de ignorar a realidade. E quanto mais eu encarava a realidade, mais difícil ficava continuar acreditando. Foi aí que a primeira grande fissura apareceu. Quando eu aceitei que o problema do mal não era uma dúvida da minha cabeça.
Era uma constatação lógica. Ou Deus não é bom, ou não é poderoso. Ou talvez nem exista. Depois de me decepcionar com as tentativas de justificar o sofrimento no mundo, eu comecei a observar outra coisa. Não é estranho pensar que bilhões de pessoas estão erradas só porque nasceram no lugar errado? Ou porque tiveram pais de outra religião? Ou porque cresceram lendo outro livro sagrado? Será que o destino eterno de uma pessoa depende disso? Porque se Deus realmente quer que todos o conheçam, por que ele se revela de formas tão diferentes em cada canto do mundo? Por que ele deixa que culturas inteiras cresçam acreditando em outras doutrinas? E não me venha com essa de que quem busca encontra, porque eu busquei. E muita gente que cresceu fora do cristianismo e nem tem acesso à Bíblia, nem sabe quem foi Jesus, e ainda assim são pessoas decentes, éticas, empáticas. Como essas pessoas são condenadas? Se a salvação depende do lugar onde você nasceu, isso não é justificativa divina, é loteria espiritual. Quanto mais eu observava isso, mais claro ficava que a fé que eu dizia ser minha não era fruto de uma escolha, era condicionamento. Eu repetia o que tinha ouvido desde pequena, eu defendia o que os meus pais, minha igreja, minha cultura defendiam. E quando alguém dizia que acreditava diferente, minha reação automática era julgar, corrigir ou tentar converter. Porque isso era o que me ensinaram a fazer. Não porque eu sabia que aquilo era verdade absoluta, mas porque eu tinha medo de estar errada. E aí entra um ponto delicado. Se você nunca se perguntou se a sua fé poderia estar errada, então você não escolheu ela, você só aceitou. A minha saída da fé não foi um rompimento repentino. Foi uma série de perguntas que ninguém conseguia responder com honestidade. E essa do Deus geográfico foi uma das mais difíceis de ignorar, porque ela desmonta a ideia de que existe uma verdade absoluta que todos deveriam conhecer. A verdade é que se você tivesse nascido em outra cultura, você acreditaria em outro Deus e estaria chamando os outros de enganados, do mesmo jeito. Hoje eu sou ateia porque percebi que a fé que me deram não era revelada, era herança cultural. E quando você entende isso, quando você vê isso, não tem mais como desver.